Olá pessoal, nessa aula iremos estudar análise nodal, inicialmente com circuitos que possuem fontes de corrente independentes. Para realizar a análise, iremos seguir alguns passos. Temos aqui os passos que iremos seguir. Inicialmente, iremos nomear os nós do circuito, depois selecionar um nó de referência, depois fixar um sentido para a DDP nos componentes do circuito, fixar então um sentido para as correntes nos ramos, mas sabemos que quando fixarmos um sentido para DDP nos componentes circuitos, automaticamente já iremos estar fixando um sentido para as correntes nos mesmos. Vamos ver isso no exemplo. Quinto, determinar as n-1 equações do circuito. Quem seria o n? O n aqui nada mais é do que a quantidade de nós do circuito. Então, no nosso exemplo aqui, nós temos esse nó, esse outro nó e esse outro nó aqui, ó. Que esse nó, ele é comum a esse nó. Os dois são o mesmo nó. Ou seja, nesse nosso circuito de exemplo, temos 1, 2, 3 nós. Como n é um número de nós, então n é igual a 3. 3 menos 1, 2. Ou seja, nesse nosso circuito aqui, nós teremos duas equações de circuito a serem determinadas. De posse dessas equações, teremos condições de resolver o sistema de equações e encontrar as variáveis de interesse no sistema. Quando realizamos a análise nodal, as variáveis de interesse são quem? As tensões nodais. Então, a variável de interesse é a tensão nodal desse nó aqui, por exemplo, a tensão desse nó aqui e a tensão desse nó aqui. Mas como iremos selecionar um nó de referência, então teremos que encontrar somente quem? Somente duas tensões nodais, porque a terceira tensão será o nó de referência, que no caso irá ser 0. Então comecemos. Inicialmente, nomeando os nós, vamos chamar esse aqui de nó 1, chamar esse outro nó de nó 2 e esse outro nó de nó 3. Posteriormente, iremos selecionar um nó de referência. Então, um desses 3 nós será o nosso nó de referência. Qual deles? É recomendável escolher um nó de referência, o nó que é comum à maior quantidade de fontes possíveis do circuito. Nesse caso aqui, nós temos que esse nó que está conectado à maior quantidade de fontes é o nosso nó 3. Então, iremos selecionar o nosso nó 3 como sendo o nó de referência. Tá ok? Esse aqui é o símbolo que iremos utilizar para referenciar o circuito. O que ele vai significar? Vai significar que eu irei visualizar as tensões em todos os componentes com base nessa referência. Por exemplo, qual seria a tensão no resistor de 6 kΩ? A tensão no resistor de 6 kΩ nada mais é do que quem? Sempre a tensão é dada por uma DDP. Tá ok? E o que é a DDP? É uma diferença de potencial. Então, a tensão no resistor de 6 kΩ, por exemplo, é dada por uma DDP entre dois potenciais. Que potenciais serão esses? Serão o potencial 1 e o potencial 3. Ou seja, os potenciais que fazem parte dos terminais do componente de interesse, que no caso aqui é o resistor de 6 kΩ. Então, a tensão no resistor de 6 kΩ é uma DDP dada pela diferença potencial entre o potencial 1 e o potencial 3, que é a nossa referência. Como o potencial 3 é 0, teremos então que a tensão no resistor de 6K é dada pelo potencial 1. Daí a importância do valor de referência. Sempre a referência irá assumir um valor 0 e os componentes que estão associados a esse potencial será mais facilmente possível encontrar a sua tensão. Então selecionamos um nó de referência e agora iremos fixar um sentido para a DDP nos componentes, ou seja, iremos determinar quais são os potenciais maiores em relação aos outros potenciais nos terminais do componente.
Então aqui, por exemplo, no resistor de 6 kΩ, eu irei estabelecer que o potencial maior é dado nesse terminal. O menor será dado nesse terminal. Eu poderia fazer o contrário? Sim, poderia. Se eu fizesse esse potencial aqui maior do que esse, não iria influenciar em nada a resposta do circuito. Pois bem, partindo para esse resistor de 6K, eu irei referenciar também aqui como sendo o potencial maior, esse o menor, e no resistor do 12K eu irei escolher como sendo esse o potencial maior em relação a esse, tá ok? Então, 6K, potencial 1 é maior do que potencial 3, 12K, potencial 1 é maior do que o potencial 2, 6K, potencial 2 é maior do que o potencial. Então, fixamos um sentido para DDP nos componentes. Passo 1, ok. Passo 2, ok. Passo 3, ok. E agora iremos fixar um sentido para as correntes nos ramos. Quando fixamos um sentido para DDP, automaticamente já estamos fixando qual o sentido das correntes naquele ramo. Então veja bem, quando colocamos aqui que a tensão no resistor de 6 kΩ é dada potencial maior no potencial 1, estamos dizendo o quê? Que a corrente irá possuir esse sentido nesse ramo de circuito. Por quê? Porque sempre no resistor a corrente ela irá entrar no potencial maior do dispositivo. Isso vale para todos os resistores. Então aqui, como temos aqui o potencial maior, a corrente está entrando no potencial mais. Nesse caso aqui, a corrente também vai estar entrando no potencial. Então temos também quem? Temos já fixado o sentido das correntes em todos os ramos. Feito isso, nosso próximo passo será o quê? Será determinar quais são as equações do circuito. Nós já vimos que teremos duas equações de circuito, porque temos 3 nós, 3 menos 1 igual a 2. Quando encontrarmos essas equações, iremos resolver o sistema e o sistema nos irá informar quem? Quais são as tensões nodais do circuito, tensão do nó 1, tensão do nó 2 e tensão do nó 3, que já sabemos que é zero. Já sabemos agora quais são os sentidos das correntes dos circuitos, iremos agora somente nomear essas correntes. Então chamarei essa corrente aqui de corrente I1, essa outra corrente de corrente I2, essa outra corrente de corrente I3. Temos I1, I2 e temos I3. Então agora só nos resta montarmos as equações de circuito. Olhando para o nó 1, podemos escrever a lei de Kirchhoff das correntes no nó 1 como? Basta olharmos para o nó 1. Então, olhando aqui para o nó 1, o que é que nós temos? Nós temos que nesse nó 1 fazem parte quem? Fazem parte 3 correntes. Uma corrente, essa corrente I1, a outra corrente, essa corrente I2, e a outra corrente é quem? Essa corrente aqui, ó, que vem da fonte de 4 mA. Então, o que diz a lei de Kirchhoff das correntes? A lei de Kirchhoff das correntes diz que as correntes que entram no nó são igual às correntes que saem do nó. Quem é a corrente que entra no nó 1? A corrente que entra no nó 1 é a corrente de 4 mA. Então, 4 mA é igual à soma das correntes que saem do nó. Quem são as correntes que saem do nó? Do nó saem I1 e sai I2. Então, temos nossa primeira equação. Solve quem é I1 e quem é I2. Se olharmos para I1, nós vemos quem? I1 é a corrente no resistor de 6 kΩ. Pela lei de Ohm, nós sabemos que toda corrente é dada por quem? É dada pela tensão dividido pela resistência. Como a corrente I1 é a corrente que passa no resistor de 6 ohms, quem é a tensão? É a tensão nos terminais do resistor de 6 kΩ. E quem é a resistência? O próprio 6 kΩ. Então, I1 vai ser dado pela tensão no resistor
de 6 kΩ. Que é a tensão de 6 kΩ? É uma DDP, uma diferença potencial. De quais potenciais? Potencial 1 por potencial 3. Então, a tensão em 6K será V1 menos V3. Só que V3 é 0. Então, I1 será igual a tensão V1 dividido pela resistência de 6 kΩ. Mais, quem é I2? I2 é a corrente que passa pelo resistor de 12 kΩ. Seguindo o mesmo princípio, temos que a corrente que passa pelo resistor de 12 kΩ é a tensão em seus terminais dividido pela resistência. Que a tensão em seus terminais é dado por uma DDP entre 1 e 2. Então, I2 vai ser dado por V1 menos V2 dividido por 12 kΩ. Isso tudo igual a 4 mili. Podemos multiplicar toda essa equação por 12K. 12K multiplicado por essa expressão, teremos 2V1 mais 12K multiplicado por essa expressão, teremos V1 menos V2, que é igual a 12 vezes 4, 48. Então, teremos que 3V1 menos V2 é igual a 48. Essa daqui é a nossa primeira equação. Vamos nomear aqui equação 1. Agora podemos olhar aqui para o nó 2 e escrever a equação do nó 2 baseada na lei de Kirchhoff das correntes. Então, lei de Kirchhoff das correntes no nó 2, teremos quem? Olhando para o nó 2, nós vemos que a corrente I2 entra no nó 2, a corrente I3 sai do nó 2 e a corrente de 2 mA também sai do nó 2. Então, como a lei de Kirchhoff corrente diz que I2 é igual a quem? A soma das correntes que saem. I3 mais 2 mili. Então, iremos utilizar novamente a lei de Ohm para termos I2 e termos I3. Quem será I2? V1 menos V2 dividido por 12K igual, quem será I3? A tensão em 6K dividido pela resistência de 6K, que é a tensão V2 menos V3. Potencial maior menos o menor. Potencial menor, V3, é igual a zero, então a corrente no resistor de 6 kΩ será igual a V2 dividido por 6 kΩ. Repetir aqui o 2 mili. Também podemos multiplicar toda a equação por 12K. Teremos V1 menos V2 igual a 2V2 mais 24. Passando 2V2 para esse lado da igualdade, teremos V1 menos 3V2 igual a 24. Essa daqui será a nossa segunda equação. Vejam que com essas duas equações, a equação 1 e a equação 2, eu tenho um sistema de equações. Então, eu tenho aqui 3V1 menos V2 igual a 48. Tenho aqui V1 menos 3V2 igual a 24. Isso aqui é o nosso sistema de equações. Equação 1 e equação 2. Tá ok? Então, basta resolvermos esse sistema de equação para encontrarmos quem? V1 e V2. Que nada mais são do que quem? Os potenciais 1 e 2. Podemos resolver isso aqui usando escalonamento, ou também podemos resolver isso aqui utilizando matrizes. Nesse momento, vamos resolver usando escalonamento, que inicialmente será mais simples. Então, podemos escalonar isso aqui
essa primeira equação por 3, na verdade por menos 3, para podermos eliminar a variável V2 e encontrarmos o nosso V1. Então, escalonando por menos 3, nós teremos menos 9V1 mais 3V2 igual a 144. No caso, menos. Repetimos a equação 2, temos V1 menos 3V2 igual a 24. Somando as duas equações, teremos eliminado o V2, nos restará menos 8V1 igual a menos 120, ou seja, V1 será igual a 120 dividido por 8. 120 dividido por 8, teremos que V1 é igual a 15 volts. Encontramos V1. Para encontrarmos V2, basta pegarmos o nosso V1, substituir em uma dessas duas equações e iremos encontrar então o nosso V2. Então podemos escrever daqui que 3 vezes 15 menos V2 igual a 48. Então, menos V2 será igual a 48 menos 45. V2 será igual a menos 3 volts. Temos aqui V2 e temos V1. Então, veja bem, se temos V1 e temos V2, nós temos condições de encontrar todas as variáveis ao longo do circuito. Quem é a tensão na fonte de 4 mA? Quais são os potenciais que fazem parte de 4 mA? Faz parte o potencial 1, faz parte o potencial 0. Como a fonte de corrente possui sentido, isso quer dizer que esse potencial é maior do que esse. Então, a tensão na fonte de 4 mA será dada por quem? Por V1 menos 0. Quem é V1? V1 é 15 volts. Então, nos terminais dessa fonte de corrente, nós temos 15 volts, que é o mesmo 15 volts nos potenciais do resistor de 6 kΩ. E tem que ser, por quê? Porque os dois estão em paralelo. Mesma coisa é válida para esses outros componentes aqui. Ó. Para o resistor de 6 kΩ, nós temos quem? Nós temos V2 menos V3. Ou seja, qual é a tensão no resistor de 6 kΩ? É menos 3 volts. V2 é menos 3, menos 0, menos 3 volts. O que isso quer dizer? Quer dizer que, na realidade, a tensão nesse resistor ela está com polarização reversa em relação ao sentido que nós adotamos. Mas isso não tem importância, por quê? Porque é só uma questão de referencial. É como você pegar um instrumento de medição, o multímetro, e ao medir o circuito, você mudar a polarização das ponteiras na medição. Então não tem importância qual o sentido que você está adotando como referência. Você pode visualizar esse sinal de mais e esse sinal de menos como sendo as duas pontas de prova do voltímetro. E quem é agora a tensão no resistor de 12 kΩ? A tensão no resistor de 12 kΩ é dada por quem? Por V1 menos V2, que no caso será quem? V1 é 15 volts, menos V2, V2 é menos 3, menos com menos mais, então teremos que a tensão no resistor de 12 kΩ será dada por 15 mais 3, 18 volts. E com a tensão e a resistência em todos esses componentes, nós encontramos quem? Todas as correntes. Por exemplo, no resistor de 6K aqui, ó, nós temos que a tensão nele é V1, 15 volts, e temos que a resistência é 6K. Então, quem será a corrente I1? A corrente I1 será dada por quem? Pela tensão V1 dividido pela resistência de 6K. Então, será dada por 15 dividido por 6K. Mesma coisa podemos fazer para esse resistor e para esse resistor aqui. Então, é o seguinte, na análise nodal,
As variáveis de interesse a serem encontradas são quem? As tensões nodais. E de posse das tensões nodais, nós iremos ter condições de encontrar todas as outras variáveis do circuito. Se eu quiser saber, por exemplo, a potência consumida por esse resistor de 6 kΩ, basta saber qual é a sua corrente, qual é a sua tensão, ou simplesmente usar a relação de tensão ao quadrado sobre a resistência e ter uma potência direta no componente. Bom, então terminando aqui nossa primeira aula. Boa sorte a todos e obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, podem mandar uma mensagem que podemos tirar depois.